Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós temos nosso podcast, munido de um bom café. E hoje temos um grande convidado, Kleber. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma alegria receber você aqui no canal. E o Kleber é um amigo de jornada, um irmão, que o Senhor acrescentou à nossa história. Ele faz parte do presbitério da nossa comunidade aqui em Joinville, chamada Mosaico. E é uma alegria, receber ele aqui hoje, poder partilhar um pouco da história maravilhosa que ele tem. Kleber, para começar então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da família, da filha, enfim. Então tá. Bom, eu sou o Kleber, tenho 35 anos, sou casado com a Elisa, sou papai da Lorena e sirvo a Jesus e aos meus irmãos aqui na comunidade Mosaico. E tem sido um tempo muito precioso de crescimento e o Senhor tem edificado as nossas vidas e tem sido maravilhoso. E é muito bom poder estar aqui com vocês. Isso aí, muito bom, muito bom. Gente, então, pensando, Kleber, e eu queria que você falasse um pouco, eu conheço mais essa história, obviamente, a gente caminha um tempo juntos, mas queria que você contasse um pouquinho da sua infância, o seu encontro, depois também com Jesus, a sua história, enfim, que a sua história de conversão, ela é genuína e incrível. Sim. Bom, falar sobre si mesmo sempre é difícil, falar sobre a gente. Bom, mas eu nasci num lar que não era cristão, de início, assim. O meu pai, ele tinha problemas com alcoolismo, só que mesmo não sendo um lar cristão, a minha mãe frequentava a igreja. E frequentando a igreja e indo de vez em quando, a gente ia atrás dela, né? Então, eu lembro, desde pequenininho, já tendo essa cultura, né? Embora a gente enfrentarmos problemas familiares, a minha mãe sempre, de certa forma, nutriu em nós a fé cristã, né? Então, eu lembro que, mesmo mediante todas as dificuldades que a gente enfrentou, eu lembro que ela sempre pregava o evangelho para nós. Mesmo não tendo essa frequência, não sendo assídua, mas ela plantou as sementes do evangelho, principalmente no meu coração. Então, eu lembro dela falando sobre Jesus, sobre a cruz, de uma maneira muito clara. E, como eu disse, então a gente sempre ia atrás dela e ela tinha essa frequência nos cultos. E eu lembro de uma cena quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. A gente estava na casa de uma tia minha e foi reunido eu e meus irmãos na sala. E veio uma missionária onde ela começou a pregar o evangelho. E eu lembro que, cara, ela pregou o evangelho assim de uma maneira muito clara, sabe? Falando sobre o reino de Deus, sobre Jesus, o sacrifício, a morte de Cristo. E eu lembro que as palavras dela, ela queimavam em meu coração, assim, sabe? Então, eu estava como os discípulos do caminho de Emaús, assim, que sentiam a palavra queimando no coração. E eu senti isso, e eu lembro que ela fez o apelo. Ela fez o apelo para mim e para meus irmãos, quem gostaria de aceitar Jesus. E eu lembro que eu levantei a mão para ela, aceitando aquele convite, mesmo não entendendo o que significava, né? Mesmo não entendendo. Eu lembro que eu levantei a mão, fiz a oração de confissão. Só que eu tive uma infância e pré-adolescência muito rebelde, assim. Embora eu ter aceitado Jesus, assim, no sentido de ter sido convencido e aquela palavra ter feito sentido para mim naquele momento, eu trilhei um caminho de rebeldia na minha adolescência, na minha infância, pré-adolescência e adolescência. Um caminho de rebeldia muito grande, assim. Então eu lembro que o meu desejo como adolescente, como um jovenzinho, era conhecer o mundo. Eu queria conhecer o que o mundo poderia me dar, me proporcionar. Eu queria desfrutar das festas, eu queria experimentar isso. Eu me lembro que eu queria usar drogas. Eu queria sentir a sensação. Queria ter essa experiência. Eu queria ter essa experiência, pele. Exatamente. E, cara, eu fui nutrindo isso, né? E a minha mãe ia em igreja, eu ia com ela, aquela coisa. E aí, aos 13 anos, 12 para 13 anos, eu comecei a frequentar um grupo de adolescentes da Assembleia de Deus
perto da minha casa, ali no bairro onde eu morava, no bairro Fátima, aqui em Joinville. E eu comecei a frequentar os adolescentes, por quê? Porque o meu pai, ele mantinha uma rédea muito estreita, assim, né? Muito curta com a gente. Meu pai tinha problemas com alcoolismo e com drogas também. Só que ele não queria que a gente tivesse o mesmo caminho que ele teve. Então, isso é interessante. Hoje eu olho, eu vejo isso e eu fico pensando, né? Ele foi muito irresponsável em diversos aspectos, mas ele tinha esse zelo por nós, como um pai. Ele era usuário, vocês sabiam disso, Exato. Mas ele não permitia que vocês trilhassem esse caminho. Exatamente. Okay. Então, ele queria que a gente... outro futuro pra gente. Então, ele sabia que tudo aquilo era errado e ele não queria que a gente trilhasse esse caminho. E aí, como ele tinha rédeas muito curtas, como eu falei, então ele não deixava a gente sair, sei lá, passar a noite fora, assim, na casa de amigo, ele não deixava. Porque ele tinha esse zelo demasiadamente excessivo. E eu comecei a frequentar esse grupo de adolescentes na época, porque eu estava naquela fase que eu queria muito sair, eu queria muito me divertir, eu queria muito fazer as coisas e o meu pai não deixava. Então, o grupo de adolescentes foi a forma que eu encontrei de, por exemplo, sair no sábado à noite, sair, fazer passeios com a galera, com o pessoal, era um grupo de amigos da escola e tal. Então, lá eu encontrava com eles e lá eu poderia, né, dar minhas voadas, vamos dizer assim, né? Então, o motivo de eu estar ali não era um motivo legítimo. Mas eu lembro que, nesse tempo, ainda assim, eu tive alguns momentos de devoção, né, de oração e tudo mais, mas era uma fuga, vamos dizer assim, sabe? E aos 14 anos, então, eu saí da igreja. Eu saí da igreja, de fato, saí do caminho que eu estava, do grupo que eu estava, e aí eu fui para bem longe, assim, e para bem distante do Senhor, e me afundei, assim, no submundo das drogas. E você lembra, assim, qual que era a sensação, o sentimento que você tinha, com 14 anos, de falar assim, não, eu não quero igreja mesmo, eu quero ir para o mundo? Lembra desse sentimento? Lembro. Era movido por só o desejo mesmo? Eu lembro. Eu lembro que a minha ideia era a seguinte, cara, eu vou aproveitar a minha juventude, e quando eu tiver mais velho, lá pelos 60, 70 anos, aí eu volto. Porque eu já conquistei, fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu lembro, isso é bem claro na minha mente, essa ideia que eu tinha a respeito do futuro, assim, sabe? A respeito de igreja, eu sabia que era o caminho certo, porque as sementes foram plantadas, as estacas foram bem estabelecidas. Então foi uma escolha assertiva mesmo, você decidiu aquilo, não foi assim, aconteceu, não, eu decidi, eu queria, isso. Eu 14 anos. Eu queria, e aí eu fui trilhando, e como eu disse, né, repetindo, numa espiral descendente daí. Fui cada vez mais fundo para baixo, aí aos 14 anos, pela primeira vez, eu fumei maconha, usei droga, e eu lembro que abriu a porta, assim, abriu o portal. E cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, só que sempre ainda com aquele receio do meu pai, porque o meu pai não deixava de jeito nenhum, entende? Ele ainda mantinha as rédeas firmes, mas eu já comecei a me soltar e tal, e aos 16 eu comecei a trabalhar. E aí nisso de trabalhar, o meu pai soltou as rédeas. Para ele como se fosse eu tivesse chegado à maioridade, mesmo não tendo chegado. Agora você tem seu dinheiro, Exato. A sua vida, você faz suas escolhas. É isso. Então, aí ele soltou as rédeas e aí quando ele soltou as rédeas, aí eu fui. Eu fui com toda a velocidade e aí, como eu disse, eu entrei no submundo das drogas. Aí eu fui para drogas mais pesadas, eu trilhei por um caminho bem obscuro, assim, mesmo, distante do Senhor, enfim. Mas eu estava lembrando de algumas coisas essa semana e é interessante, porque por mais que eu entrei nesse caminho, ainda assim havia dentro de mim algo que clamava pelo Senhor. Como eu falei domingo na pregação, algo dentro de mim clamava pelo Senhor. Eu me lembro que
cara, teve alguns momentos que foram muito interessantes, que hoje eu olho para trás e eu digo, uau. Momentos, por exemplo, assim, tinha um casal de amigos, né, que eu conhecia, um casal de namorados. Eu era amigo do rapaz e automaticamente meio que amigo da moça. E um dia nós estávamos drogados, nós estávamos chapados, enfim. E de repente nós começamos, isso era já tarde da noite, e a gente começou a falar sobre igreja, e daqui a pouco entramos no assunto Jesus. E cara, sem eu perceber, quando eu me enxerguei, eu estava pregando para ela, chapado. Olha só. Aí hoje eu entendo o versículo que o apóstolo Paulo fala de que Deus usa as coisas loucas, né? Aqui é literalmente isso. E aí eu comecei a pregar para ela, comecei a falar de Jesus para ela. Sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Olha só. Ela começou a chorar. E aí o namorado viu que ficou meio... Pesou o ambiente. Para ele, assim. que nunca tinha ouvido, que nunca... Né, que para ele era meio estranho aquela conversa. Para ela não, ela era da igreja também. Daí ele falou, cara, vamos mudar de assunto. Aí ela falou, não, deixa ele terminar de falar. Tipo, ela interrompeu. Sedenta, sim, pelo evangelho. Sedenta, cara. Uau. E aí, cara, veja, Deus usa as coisas loucas, cara. Deus usa as coisas loucas. Cara, quando eu vi, aquela menina estava em prantos, Deus estava me usando, né, numa situação... atípica, né? Para tocar o coração dela, irmão. Uau. E aí, outra situação também, foi uma vez que eu estava com um amigo que, no passado, ele louvava na igreja, ele cantava na banda, ele tocava na banda, tocava muito bem violão. E a gente gostava de reggae, né? Então ele tocava uns reggaezão lá. E, cara, a gente ficava até tarde, às vezes. Aí um dia foi todo mundo embora e eu sei que ficou só eu e ele. Assim, a gente se escondia no meio do mato lá, né, para usar os negócios. E aí ficou só eu e ele tocando, e a gente cantando, e pá, aquela coisa. Daqui a pouco, irmão, tu era da igreja, né? Ah, sim, eu era da igreja. Daqui a pouco ele... então tu lembra daquele hino assim? Daqui a pouco, quando a gente viu, nós dois estávamos cantando louvores no meio do mato. Não acredito. E nós dois começamos a chorar, cara. Vocês foram para, né, usar drogas, começaram a louvar a Deus. Sim. Começaram a sentir a presença de Deus, então naquele momento. Sim, cara, nós começamos a chorar. Uau. Cara, eu vou dizer para você, nós se abraçamos, irmão, e, cara, daqui a pouco nós se abraçamos e eu comecei a consolar ele me consolar, porque existia dentro de nós uma sede por Deus, por Jesus, cara. Uau. E aí eu dizia pra ele assim, cara, tu vai voltar pra igreja, Deus vai te usar. Você longe da igreja. Quando eu vi, eu estava sendo profeta na vida dele. Uau, uau. E hoje eu percebo, assim, olhando para trás, que o Senhor estava me cercando. Com certeza. Sabe? A graça do Senhor me cercando de todos os lados. Onde eu ia, eu via... Jesus falava comigo, Deus falava comigo. Onde eu ia? Era na televisão, tinha alguma coisa sobre Jesus, era no rádio, tinha uma coisa sobre Jesus. Uma perseguição mesmo. Exatamente. Deus usava alguém para me evangelizar. Cara, assim, virou assim, uma coisa de louco. Assim. Deus estava me cercando de todos os lados. Uau. E aí a minha conversão genuína, meu nascer de novo, acontece no final de 2007. Foi bem dramático também, porque eu estava passando... Quantos anos já, desculpa? Eu tinha 18 anos. Eu estava com 18 anos e eu estava numa situação muito complexa, assim, de início de esquizofrenia por causa do uso de drogas, sem perspectiva, sabe? E eu não estava na fase, assim, totalmente quebrado. Eu estava no auge, assim, no sentido de, poxa, de festa, de bagunça. Eu estava nesse auge, assim, vamos dizer assim, sabe? Mas dentro de mim existia a fome e a sede por Jesus. E, cara, um dia bem comum, não foi na igreja, foi um dia muito comum. Eu tinha um ritual que todo dia eu trabalhava no período da tarde, começava às 2 horas da tarde, segundo turno, e de manhã eu fumava maconha, né, usava droga, e voltava, tomava um banho, almoçava e ia para o trabalho. Todo dia eu fazia isso, todo dia. E Kleber, você se via como alguém assim, necessitado da droga ou não? Tu via assim, não, quando eu quiser eu largo ou não? Era aquele hábito? Chegou um tempo que sim, que
Eu não cheguei também num extremo, Sim, de né, dos precisar mais... de uma intervenção, né? Não cheguei nesse nível, mas cheguei num nível de dependência. Dependência. Assim, de ficar ansioso Ok. sem o uso, né? Precisa daquilo para se acalmar. Exatamente isso. Ok. Porque a maconha, principalmente, ela tem isso, né? Ela gera muito... os efeitos da ausência do uso, ele gera muita ansiedade, dor de cabeça e vários outros pontos, né? E nesse dia, cara, eu tinha todo o meu ritual. Aí nesse dia, cara, eu fiz o que eu tinha para fazer, voltei para casa e começou algo dentro de mim eclodir, sabe? Algo dentro de mim começou eu sentia que eu precisava, de alguma forma, me ajoelhar para orar, cara. Foi uma coisa muito nova para mim, assim, nesse sentido, assim, porque antes eu tinha o meu passado com a igreja, né, com Jesus, mas nunca foi genuíno. Nunca foi um dobrar de joelho sincero, entregando tudo e tudo mais. Nunca tinha acontecido isso. E nesse dia, então, eu senti que eu precisava me ajoelhar, eu precisava me prostrar, eu precisava falar com Deus, cara. E é como se fosse uma força me empurrando para baixo para mim me ajoelhar, cara. Uau. E aí eu costumo dizer que o Senhor me encontrou num lugar totalmente inapropriado, no banheiro da minha casa. Olha só. E eu costumo dizer que não fui eu que encontrei ele, foi ele que me encontrou. Né? Foi ele que me achou, né? Ele que me encontrou. Então nesse dia eu me ajoelhei e, cara, eu fiz a oração mais sincera que eu já fiz até hoje. E eu tive a maior experiência que eu já tive até hoje na vida cristã foi naquele dia da minha conversão. Porque eu lembro, primeiro eu tive uma visão, enfim, né? Eu não gosto de falar muito sobre isso, eu sou meio resguardado, porque é algo particular, Claro, né? seu, você e Deus. Mas eu tive uma experiência com o Senhor. Eu senti como se as algemas caíssem, sabe, cara? Eu senti uma libertação, a libertação acontecendo, assim, Deus me tirando daquele lamaçal e me dando novas vestes, assim, sabe? E, cara, foi incrível, assim, o Senhor me encontrou no banheiro da minha casa e eu berrando, como um lunático mesmo, assim, berrando, chamando por Jesus, como Bartimeu, Olha só. chamando Jesus e tal, e berrando no banheiro da minha casa. Isso era tipo 11 horas da manhã, eu lembro até hoje. E, cara, ele veio, cara. Ele tava ali, ele veio me encontrar. E aí eu lembro que o meu pai chegou na hora, tipo assim, viu berrando no banheiro, ele saiu, o que aconteceu? Cara, eu comecei a pregar pro meu pai. Olha só. Pai, eu tive um encontro com o Senhor, Jesus apareceu para mim. Eu estava extasiado, né? Eu estava extasiado porque eu nunca tinha vivido aquilo, eu nunca tinha passado por aquilo. Uma experiência tão real, né? Tão real. Mesmo tendo um tempo de religiosidade, como eu tive na infância e na adolescência, eu nunca tive uma experiência, eu nunca experimentei o Senhor como eu experimentei naquele dia. Aquele dia eu vi Deus se revelando para mim de uma maneira pessoal. Isso arrepia, assim. E, cara, naquele dia começou o processo de transformação na minha vida. Deus me deu um coração de carne, tirou o coração de pedra. E, então, a partir daquele dia, com 18 anos, mais ou menos, ela teve esse encontro. E como é que foi, então, daí agora esse voltar, né, para a igreja, ou voltar a acreditar, ou voltar a ter a comunhão com os irmãos, enfim, como também foi esse processo? Não foi do dia para a noite. Não foi instantâneo. Não foi instantâneo. Por quê? Porque eu continuava ainda dentro de um contexto. Hoje, quando eu aconselho pessoas, eu já passei por várias situações onde eu aconselhei pessoas que estavam lutando e tal, eu sempre falo isso, que eu acho que o importante é você sair desse contexto, né, onde você está inserido, principalmente de amizades, etc. Então, eu fiquei ali um tempo, nesse contexto ainda, algumas semanas, mas eu lembro que o pessoal falava assim, cara, o que aconteceu contigo? Sem eu falar nada. O que aconteceu contigo? Porque, cara, tu tá diferente, tu tem alguma coisa diferente. Eu lembro deles falar isso e eu acho muito engraçado, porque hoje eu entendo, entendeu? Claro. Hoje eu entendo o que aconteceu. Assim, na época, era tudo muito, né, novo, então eu estava até meio atordoado com o impacto daquela experiência, né? E aí eu lembro disso.
Mas logo, assim, deu 1 ou 2 semanas, eu percebi que aquele contexto ainda estava me fazendo mal. Não era mais para você. Não fazia mais parte. Assim, tipo, eu já estava, por exemplo, usando e fazendo ainda as coisas já totalmente sem vontade, só porque tinha se tornado um hábito. Só porque tinha se tornado algo rotineiro na minha vida. Entende? Então eu percebi, cara, eu preciso romper com isso aqui. Não faz mais sentido para mim. Eu não sinto mais prazer. Acabou o prazer do pecado. Jesus me encontrou e acabou o prazer do pecado. Olha só. Entende? Eu já não tinha mais prazer em pecar. Eu já não tinha mais prazer naquilo que eu vivia antes. Que antes eu fazia com tanto prazer, com tanta alegria. Agora acabou, sabe? Eu não sentia. Eu via que aquilo não fazia mais sentido para mim. Uau. E aí, cara, eu rompi com essas amizades, com esse contexto. E aí eu comecei a trilhar o caminho da igreja, do discipulado, né, da vida comunitária, da vida com os irmãos me ensinando, e eu desesperado, sedento por aprender sobre a Bíblia, sobre teologia. Cara, eu vim com uma fome assim imensa, assim, sabe? E isso foi essencial, porque já no início, cara, eu já lia a Bíblia, eu já, eu lia vários livros de teologia, eu só queria Jesus, eu só queria igreja, eu virei um beato de igreja. Virou um rato de igreja. Rato de igreja, cara. Mas é interessante observar isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, né, que tivemos um encontro com Jesus, e é lindo falar isso, mas realmente os encontros com Jesus, eles modificam a nossa história ao ponto de fazer com que aquele que talvez nunca tinha lido a Bíblia de forma sistemática ou completa, que deseja então agora estudar, deseja aprender, deseja servir a comunidade, enfim. É incrível observar isso, né? Então, a partir daquele dia, né, Deus mudou a sua história, você começou a trilhar, virou alguém faminto pelo Evangelho, né? Sim. E Kleber, e quando foi, claro, a fome e a sede pelo Evangelho é até hoje perceptível em você, mas quando foi talvez o momento de você entender, não, eu sou um vocacionado, eu realmente preciso me entender como um pregador, me entender como realmente um colaborador no reino de Deus? Assim. Então, cara, eu acho que começou já com a conversão, assim. Eu lembro que isso foi muito natural, assim. Eu lembro que já de início, como eu disse, né, anteriormente, essa fome acendeu no meu coração e, cara, eu entendi que Deus estava me chamando para manusear a sua palavra, ensinar. Logo já de início eu já comecei a dar aula de escola dominical, liderar círculo de oração, então foi tudo muito rápido nesse sentido. E aí eu lembro que o pastor tinha anunciado que ia começar um curso básico de teologia na nossa igreja, isso, sei lá, era em fevereiro, então fazia um mês e meio que eu tinha me convertido. Cara, eu já falei que eu queria, já me inscrevi, e dali começou a minha trajetória teológica, assim, já no início da minha conversão, assim. Então foi tudo muito de imediato. Nasceu o amor pelo Evangelho, nasceu o amor pela vocação. Cara, eu já sabia que... E com isso veio algumas palavras do Senhor, também orientando a minha vida. Perfeito. E, cara, o testemunho interior. Eu acho que isso é muito forte também na questão vocacional, né? O testemunho interior. Então eu sabia, cara, que era isso, entende? Eu não sabia como ia acontecer, como ia ser, mas o Senhor foi me direcionando. Mas é interessante isso, né, Cléber? Porque você, mesmo talvez sendo novo, e novo na fé, você entendeu, talvez, que você precisaria pagar, entre aspas, um custo, um preço para alcançar. Então, poxa, o faminto pelo Evangelho, não, então eu vou fazer a teologia, então eu estou na sala de oração, ou no círculo de oração, no seu caso. Enfim, então, é interessante observar o custo, né? Às vezes as pessoas hoje têm um encontro com Jesus, é incrível, mas elas não querem pagar um preço, e eu nem digo só de oração e de renúncia, mas um preço também para se capacitar, para mergulhar no Evangelho. E, poxa, hoje você como, né, um teólogo formado, é realmente lindo ver até as suas aulas, né, sua didática, enfim, é maravilhoso. Mas isso aconteceu por conta de um jovem que conheceu Jesus e que entendeu que precisaria pagar um preço para alcançar aquilo que o Senhor tinha, né, para você. Então, é maravilhoso isso. Eu tive uma experiência uma vez com um jovem que, depois de eu pregar, ele veio para mim e falou assim, cara, eu quero pregar também. Eu quero ser um pregador, eu quero fazer o que tu faz. Aí eu falei, beleza, então vamos lá. Tu já leu a Bíblia inteira? Não. Tá, beleza. Até meio, né, a gente dá para relevar. Faz algum curso de teologia? Não, nunca fiz. Eu acho que eu não gosto muito de teologia. Falei, então, meu amigo, daí vai ficar difícil.
Aí eu falei assim, cara, existe um tempo de preparação e maturação na tua vida. Perfeito. Entende? Esse é o tempo que o Senhor quer que você afie a sua espada. Entende? Então, o momento de você estudar, ler a Bíblia, ter uma vida com o Senhor de verdade e de oração, para que futuramente o Senhor possa te usar. O problema da nossa geração é o imediatismo. Isso. O pessoal já chega e já entende. E às vezes acontece rápido, Claro. Deus acelera o processo. Mas Deus vai nos usar com as armas que a gente tem. Isso aí. Né? Então, eu acho interessante o pessoal que está nos ouvindo entender que a vida cristã é esse processo que a gente precisa se preparar para que o Senhor venha nos usar futuramente. Maravilhoso. Eu acho que esse é o caminho real, essa é a necessidade, talvez, para esse tempo, a gente se comunicar isso a todos, né? Que, poxa, nós temos uma vocação, recebemos palavras, nós temos, às vezes, uma boa oratória, às vezes temos tantas qualidades, mas se a gente não lapida mesmo a ferramenta que Deus nos deu, realmente vai ser muito difícil a gente alcançar os objetivos do Senhor, né? E Kleber, então, a partir daquilo, né, o amor pela teologia, você começou a pregar, e conta um pouquinho de como foi esse lapso de tempo onde você teve basicamente um ministério itinerante, né? Indo basicamente em várias comunidades, em cidades, estados diferentes. Antes de casar, né, eu casei em 2011, não posso errar a data, senão minha esposa... Eu casei em 2011 e ali por 2010, mais ou menos, eu comecei a pregar círculo de oração, palavra para os jovens e tal. E logo que eu casei, então, eu não sei, destravou algo assim que ali começou mesmo o ministério da pregação de maneira mais efetiva, assim. E do contexto onde eu vim, isso era muito comum, né? Você ser convidado para pregar nas congregações e tal. E, cara, foi muito orgânico, assim, porque aí logo eu também comecei a fazer teologia, a faculdade, e aí acho que a faculdade também criou, assim, abriu as portas, claro, né, do ministério onde eu vim, né, então, o pessoal, o jovem lá é seminarista, é estudante de teologia, então, vamos trazer ele, então, isso foi me abrindo portas, e eu exerci um ministério de pregação, assim, por bastante tempo, assim, indo em congregações, pregando, assim, foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Preguei em lugares muito precários. Deixa eu fazer um bônus aqui. A Elisa tá ouvindo, a esposa do Kleber, ela sempre fala que o Kleber, ele não recusava nenhum tipo de convite. Podia ser para uma mega igreja ou uma pequena congregação. E isso mesmo, é engraçado observar isso, mas é lindo também, né? Entender que você entendeu a sua vocação, né? Você entendeu o chamado. Eu sempre amei, de alguma forma, servir a igreja de Cristo. E nós precisamos ser sensíveis e entender que existem lugares que, às vezes, tem pessoas que não querem ir nesse lugar. E, eu acho isso extremamente ridículo, assim, e horrível até. Então, eu entendi que o Senhor me chamou para pregar. E onde ele me chamou, eu tenho que ir, entende? Então, eu fui em muitos lugares assim que muita gente que eu conheço, amigos, enfim, conhecidos, não iriam. E eu recebi puxão de orelha de pastores, né, sobre essa questão de você aceitar todo tipo de convite e tudo mais. Mas, como eu disse, assim, queimava dentro de mim, era mais forte do que eu. A minha esposa me chama de fominha. Não, mas a gente brinca hoje, né, mas é lindo observar isso. Sim. Realmente, às vezes, as pessoas selecionam pela quantidade de pessoas, né, pelo alcance da mensagem, mas, né, o alcance da mensagem não é intimamente conectado com o número de pessoas, né, mas realmente para a transformação, que é talvez aquele único ouvinte está sendo prestigiado ali, né? Eu já tive experiência de pregar em igrejas, em pontos de pregação que tinha 2, 3 pessoas. Olha só. Então, às vezes, tu se dedicar, estudar, ir lá elaborar um sermão de meia hora, 40 minutos para pregar para 3 pessoas. Mas assim, eu vi graça do Senhor nisso, cara. Eu tive experiências espirituais, eu tenho testemunhos em relação a isso. E isso moldou quem você é hoje, como pregador, como presbítero, informação, tudo isso, com certeza. Teu caráter, né? E Kleber, em tudo isso, ainda nasceu um livro, né? Eu sei que não tem mais esse livro para vender, por enquanto, pelo menos, vai que tem um lançamento aí. Vai que. Mas me conta também um pouquinho do seu livro e o que gerou você escrever sobre a temática dessa obra, que eu tenho lá na minha biblioteca. É um livro que hoje ele esgotou, mas até porque a gente publicou poucas cópias, né? É um livro que se chama Vai, Faça o Mesmo, é uma análise da parábola do bom samaritano. Escrevi em 2018, totalmente
sozinho, assim. Eu tive duas pessoas alguém que fez a capa, alguém que fez a correção, mas com a cara e com a coragem. Então, como eu tinha também esse ministério de itinerância, eu levava esses livros para essas igrejas e tal. De alguma forma abençoou e eu também fui abençoado. Claro. E, cara, eu recebi muitos feedbacks desse livro, cara. Assim, eu recebi muitos feedbacks. Eu recebi feedbacks de pessoas que estavam usando esses livros em GPs, em grupos pequenos de outras igrejas. Olha só que legal. A galera estava estudando juntos o livro capítulos. É fantástico. Eu recebi testemunho de pessoas que leram e foram impactadas com o livro. Mas tu lembra o que moveu você a falar sobre essa parábola em específico? Cara, então, como ele fala muito de uma espiritualidade horizontal, né, dessa praticidade do evangelho, eu sempre entendi que o evangelho ele precisa ser demonstrado na prática. Okay. As minhas pregações, geralmente, elas giram em torno disso, né? Que a nossa fé ela precisa ser testemunhada de uma forma vívida. Então, é uma mensagem que eu já carregava, sabe? Estava queimando dentro de mim, então eu só sistematizei ela, assim, sabe? Interessante. Eu acho que faz muito sentido a tua história, a sua conversão, que nutriu você e talvez olhar para a parábola do bom samaritano, traz essa ideia de que, poxa, eu preciso pregar, porque eu fui alcançado. É isso. Né? Eu nasci em um lar, entre aspas, cristão, mas eu fui alcançado pela mensagem. Sim. Muito bom. Não. E o livro é fantástico. Quem sabe aí, fica a dica pra gente fazer um relançamento, quem sabe aí. Irmão, obrigado por ter aqui. É uma alegria, né, ouvir a sua história e poder partilhar um pouco. Mas se você pudesse dar, talvez, uma, duas, enfim, algumas dicas para que a gente possa encontrar nossa vocação, ou não somente encontrando, mas o que eu faço para realmente crescer, sabe, desenvolver, avançar. Teria algum conselho para jovens ou para alguém que é novo convertido, que está nos ouvindo, nos assistindo? Eu acho que o conselho maior, e para quem está nos ouvindo e assistindo, eu acho que é conhecer o Senhor. Eu acho que não tem dica melhor e maior. No ministério, na vida cristã, isso reflete em todas as áreas da nossa vida e principalmente no ministério. Então, uma vida de conhecimento do Senhor. Então, não adianta eu me colocar para ser um teólogo se eu não conheço o Senhor. Não adianta eu querer fazer coisas para Deus, mas se eu não conheço o Deus que eu professo. Então, a dica para desenvolver o ministério, a vida, a vocação é uma vida de conhecimento do Senhor. Uau! Acho que aí é a chave, né? Essa é a chave. Para, independente da área no qual o Senhor tem nos vocacionado, e conhecê-lo. Esse conhecimento ele se dá através de uma vida de oração, uma vida de conhecer a palavra dele, né? Se dedicar e se debruçar em entender que ele se revelou na sua palavra, né? E a gente precisa estar nutrido com ela e nos comunicando com ele sempre, né? Através da oração. Relacionamento pessoal, né? Muito bom. Irmão, obrigado. Irmão, tá? Eu que agradeço. Nós, quando encerramos o podcast, temos uma pergunta final. Uau. Tá? Eu quero te questionar. Quando você chegar, né, no grande dia do Senhor, onde todas as coisas serão restauradas, além de Deus, né, obviamente, qual vai ser a primeira pessoa que você vai querer abraçar lá na eternidade? E aí? Bom, vamos dar uma resposta, tentar fugir pela tangente, talvez. Vai lá. Bom, se em termos familiares, obviamente, hoje meu pai, né? Meu pai, que ele faleceu em 2018 e a história da conversão dele também é uma história muito bonita. Outro momento a gente fala. E em termos de heróis da fé, o apóstolo Paulo. Ok. Faz muito sentido. Gente, então o Kleber, professor aqui da Escola Reformar, né, nosso curso teológico, logo tem lançamentos aí acontecendo, né, com novidades. Você quer ouvir mais o Kleber? Nós temos as pregações dele também no nosso canal da Comunidade Cristã Mosaico no YouTube. E, enfim, venha nos visitar, venha conhecer o Kleber e venha ouvir tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Irmão, obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Até mais a todos. Deus abençoe. Tchau. Tchau.